Falando um pouco sobre o que compõe o estilo dessa liderança, nós separamos alguns pontos, né? Entre eles, os pontos que dizem que ela diz que o estilo de liderança deve ser definido pelo nível de motivação e habilidade dos seguidores para realizar determinada tarefa. Também diz que não existem comportamentos universalmente importantes com relação à liderança. O estilo de liderança tem que ser adequado para cada situação. A personalidade, os valores, a experiência e a expectativa do líder, a maturidade, a responsabilidade, a personalidade e as expectativas dos subordinados, as exigências, o grau de estruturação da tarefa, a cultura e as políticas organizacionais, as condições ambientais, superiores, hierárquicos e dos poderes. Aqui nós também temos um quadro, né, que mostra alguns exemplos de como o líder deve agir com determinado seguidor. Então, digamos que ele tem um seguidor com baixa motivação e baixa, o líder tem que focar na execução da tarefa e dar apenas o apoio, né? Agora, se ele tem um seguidor com alta habilidade e baixa motivação, o líder tem que focar no apoio para a execução das tarefas. Agora, se ele tem um seguidor com alta habilidade e também com alta motivação, o líder faz pouca coisa, né? Ele deixa mais a pessoa trabalhar com total segurança que ela tem. Passando para o próximo, vamos falar um pouquinho também sobre, dar uma ênfase, né, sobre a teoria de Feidler, que nada mais é que um modelo que busca relacionar dois estilos de liderança com as três características contingenciais, né? Ele define tanto os líderes orientados para a tarefa e também os líderes orientados para os relacionamentos, considerando as dimensões das pesquisas comportamentais, claro. Em relação aos líderes subordinados, nós podemos falar que a qualidade da interação entre o líder e o subordinado é medida pelo grau de aceitação, confiança e respeitos que os subordinados têm ao seu líder, né? Em relação à estrutura da tarefa, nós podemos falar que se as tarefas forem bem definidas, com alto grau de organização e certeza, a situação é de alta estruturação de tarefa e é considerada favorável ao líder. E já em relação ao poder da posição, nós podemos falar que se o líder tiver um poder de promover, punir ou demitir qualquer integrante do grupo, a situação é considerada favorável a ele. Em relação ao quadro da teoria de Feidler, a gente relacionou dois pontos que foram apresentados aí no slide. O primeiro ponto é em relação aos líderes com elevado LPC, que eles tendem a ter relacionamentos próximos e positivos e a atuar numa forma de suporte dos seus subordinados, dando mesmo a prioridade de relacionamento antes da tarefa. E o outro ponto é em relação aos líderes com baixo LPC, que põem a tarefa em primeiro lugar e só se voltam para o relacionamento quando já estão satisfeitos com a forma de trabalho que está sendo desenvolvida. A seguir, a gente tem aqui a teoria situacional de Hussey e Blanchard. Vou falar um pouquinho dessa teoria. Essa teoria ela aborda com viés principal as características dos colaboradores, já que encaixar um comportamento de liderança apropriado é o foco dela. Considerando o relacionamento existente entre os líderes e colaboradores, podemos seguir dois caminhos: aceitação ou rejeição. Portanto, é necessário ajustar o estilo de liderança. Em relação ao nível de prontidão dos subordinados e os quatro comportamentos de liderança, a gente elencou alguns pontos aqui, certo? Quando esse nível ele seja elevado, mais disposto, confiante e maduro, o colaborador está para efetuar o trabalho em oposto à disposição e a habilidade desse colaborador não está alinhada com a tarefa a ser realizada, justificando se essa variável é a principal enfrentada por um líder, segundo a teoria. Correto, persuasivo, participativo e delegado. Caso o nível de prontidão do subordinado seja baixo, o líder deve adotar um comportamento direto, enfatizando as tarefas a serem cumpridas. Entretanto, com colaboradores com alto nível de prontidão, é prioritário adotar um estilo delegador. O ciclo entre um líder e um subordinado. Ele é delegação, participação, persuasão e, por final, direção, com variâncias de nível de intensidade em cada passo. Dando prosseguimento aqui, eu vou falar sobre a teoria de caminho meta de Evans e House. Bem, já ilustrando aqui, já pulando um pouco para o final e mostrando uma ilustração que nós fizemos de líder compreensivo, participativo e realizador. Mas o que é isso?
o que é essa teoria que traz a esses tipos de líderes? É uma teoria que defende que a motivação do colaborador é de sua expectativa de recompensa ou atratividade dessa recompensa. Sendo assim, o papel do líder é auxiliar o subordinado a alcançar essa meta. E, novamente, falando agora sobre essas caricaturas que botamos aqui, o líder compreensivo, ele é amigável e preocupado com as necessidades dos funcionários e especifica tarefas e define metas. O participativo são apresenta ferramentas de comunicação que podem ser usadas como demonstrações, palestras, discursos, relatórios e a mais. Inclusive, voltando ao nosso trabalho de podcast, que o nosso grupo está nesse grupão ao todo, a líder que nós entrevistamos foi uma líder participativa, que tinha muitas dessas características. E tem também o líder realizador, que ele apresenta ferramentas de comunicações que podem ser usadas como demonstrações, palestras, discursos, relatórios e mais. Bem, os conjuntos variáveis situacionais. O que eles são? São características pessoais dos colaboradores, e o clima organizacional da empresa. Isso torna o estilo de liderança aplicável mediante uma pré-avaliação do ambiente, seja elas pressões, exigências, metas, enfim. A meta da teoria é o equilíbrio entre o ajuste das variáveis ambientais e congruência com as características dos funcionários da equipe. E fechando o nosso trabalho, gostaria de falar que é compreensível, após a apresentação dessas 3 teorias, que o centro é subordinado pelos vetores apresentados e nós encaixamos a frase que a gente gostaria muito de repassar, que é compreender para liderar. E diversos cenários podem ser apresentados a um líder durante a sua jornada profissional. E ele deve estar bem preparado e sempre alerta aos ciclos dos profissionais que fazem parte de sua equipe, além de observar os agentes do ambiente corporativo que atualmente ele atua. Tem possíveis ajustes, é possível de ajustes. Aí a liderança não é uma regra, não é uma ciência exata. Ela precisa de flexibilidade, adaptação, e são termos que são usados pelos desenvolvedores dessas teses que nós apresentamos. Todos esses argumentos são em prol de desenvolver uma gestão de pessoas mais eficaz e extrair o melhor de toda a equipe. E, finalizando, planeje, crie e apresente. Tudo em um lugar.